prazer estar aqui. E antes de contar um pouco sobre a minha história, eu quero falar para vocês quem eu sou hoje. Flávia Roberta Gira. No Instagram, nós estamos com quase 300 mil seguidores. Eu já vendi mais de 12 milhões de reais para os meus parceiros. Para minha empresa também, cerca de 15 milhões de reais. Hoje eu sou empresária, dona da minha marca de moda fitness, Gira Fit. Sou nutricionista e influenciadora. Mas não foi esse luxo que me trouxe até aqui. E o motivo de eu estar aqui é contar um pouquinho da minha história para vocês e contar o tanto que as palavras têm poder na nossa vida. Um testemunho para vocês de que tudo que você quiser conquistar na sua vida, você conquista a partir de um coração bom. Eu vou contar para vocês de onde que eu vim. Eu vim de uma cidade muito pequena do interior de São Paulo, que se chama Rifaina. Eu vim de uma família de extrema pobreza, que tá passando? Aqui parou de falar, agora voltou. Eu vim de uma família não era só pobres, né? Eram miseráveis. Eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó, eu não tinha pai. E a minha mãe trabalhava para nos sustentar. E eu fiquei na família porque eu era saudável. Minha mãe teve minha irmã e minha avó teve que levar ela para adoção com 10 meses, porque ela nasceu com problema no coração. E ela foi adotada. E eu fiquei na família, a gente nem leite tinha para tomar. Era muito engraçado, porque minha mãe brinca e fala até hoje que ela me dava chá e eu engordava. E vivemos nessa vida e mesmo assim nunca nos faltou amor. Nós revirávamos os lixos em busca de brinquedos e era uma vida muito feliz. Eu e meu primo, a gente brincava muito e por diversas vezes eu revirava o lixo da casa do meu próprio pai e eu não sabia quem era. A minha mãe não falou para mim, ela me falava que eu era filha de uma pessoa, mas ela nunca me registrou no nome do meu pai e eu fui criada apenas com o nome da minha mãe. Em 2000, vou voltar. Com 6 anos de idade, eu fui trabalhar com a minha irmã. Ela foi adotada pela uma família rica e eu fui trabalhar na casa dela para cuidar dela. E foi lá que eu aprendi muita coisa. Eu falo que na minha vida eu sou uma esponja. Por onde eu passo, eu absorvo as melhores coisas da minha vida. E foi lá que eu aprendi a cozinhar, a trabalhar no restaurante. E querendo ou não, eu empreendia. Porque ela me ensinou como administrar um restaurante, como administrar o bar, como cozinhar. E lá em Rifaina, uma cidade turística, e eu também trabalhei por diversas vezes nos ranchos, né, ajudando a minha prima nos ranchos. E eu me lembro, vou falar 2 passagens para vocês do que foi transformador na minha vida. Uma delas era um dia que eu estava revirando lixo e achei uma caixa de caneta Bic. Antigamente, só quem era rico que tinha caneta Bic. E a gente foi no lixo de uma professora. E a hora que a gente chegou com aquela caixa de caneta em casa, todo feliz, mostrando para minha avó. E a minha avó falou assim, não é de vocês, a gente tem que devolver isso. E a gente foi lá e devolveu.
E a professora falou que a faxineira que tinha colocado aquela caixa por engano lá no dia. E nós ficamos muito felizes com as 4 canetas que recebemos. Foi um dia muito especial na nossa vida. Outro dia muito impactante na minha vida, que fez eu transformar na pessoa que eu sou hoje, foi um dia que eu estava com a minha prima em um rancho trabalhando, e a gente chegava cedo, né? Como eu fui comer chocolate, eu tinha 10 anos de idade. E aí eu chegava cedo para limpar todo o rancho, e aí os meninos já tinham tomado café, tudo que sobrava, o resto tudo eu comia. E limpava a casa, limpava o rancho todo e ajudava a minha prima a fazer a comida toda do rancho. Eu lembro que um dia eu acabei de servir, colocar a mesa posta, e a dona do rancho falou assim: você não vai se servir enquanto todo mundo não comer. E eu saí correndo chorando, porque eu já tinha comido. E minha prima me abraçou tanto e falou: filha, não importa com isso. E eu olhava assim, aquela volta, meninos da minha idade, né? E eu ia para servir eles na piscina e achava o máximo. E eu nunca olhei com um olhar de inveja, eu sempre olhava e falava: nossa, que legal, que bonito. E pensava sempre: um dia eu quero ter um lugar assim na minha vida. E vivi a vida inteira assim. A gente viveu na miséria, mas a gente tinha amor. A minha avó sempre me passava palavras lindas e maravilhosas. Por isso que eu falo que hoje em dia a gente tem manual de instrução para tudo, mas não tem para criar um filho. E é muito importante. A gente vê que a maioria dos problemas emocionais hoje, ele vem através de uma criação, de traumas na infância. São pais que profetizam as coisas ruins para as crianças bem na infância. E minha família, mesmo não tendo nada, ela sempre profetizava o melhor. Ela sempre falava: filha, você é tão linda. Minha mãe falava: filha, você é tão linda. A minha avó dizia: filho, você é tão inteligente, um dia você vai ser uma doutora. E aquelas palavras, querendo ou não, alimentaram a pessoa que eu era, aquela criança inocente. E foi transformador para minha vida. E minha avó morreu em 2000, eu tinha 14 anos de idade. A minha mãe foi embora para Araxá, me deixou na cidade, na casa que a gente morava. Ela foi com meu padrasto embora para Araxá. E esse padrasto meu é o pai da irmã da minha irmã, que ela teve que adotar com 10 meses, vai entender, né? Minha mãe foi embora e me largou lá em Rufânia. E na época eu já namorava, comecei a namorar o pai do Gustavo uns meses, aí eu já estava com ele, e acabou que eu tive que ficar com ele, né? Porque eu tinha 13, 14 anos, e eu já era independente, né? Porque desde os meus 6 anos eu já tinha o meu salário. O meu primeiro salário era um presente para minha mãe, um jogo de pente, que até hoje eu tenho ele, porque infelizmente minha mãe já morreu, mas ela guardava ele com mau carinho. E a minha avó morreu em 2000, minha mãe me largou lá, e eu fiquei com o pai do meu filho, né? Com 14 anos eu engravidei, eu tinha 15 anos e um mês quando eu ganhei meu filho. E ali foi o marco da minha história, porque eu sabia que tudo que eu já tinha passado naquela vida, eu não queria que o meu filho passasse, né? Então, o amor maior da vida da gente, né? E a responsabilidade sempre aumentou. Eu fui uma pessoa que eu nunca tive infância, né? Eu já cuidava de criança desde novinha. Então, para mim foi muito tranquilo. Eu era muito nova, o pai do meu filho também era novo, 4 anos mais velho apenas que eu, mas ele vinha de uma família complicada, a gente não imaginava. E quando meu filho tinha 3 anos de idade, eu lembro que ele foi preso por receptação. E
Eu tive que enfrentar a cadeia, visitando ele e trabalhando até de madrugada no restaurante para sustentar meu filho. E foram um ano nessa luta. Eu só dei uma virada de chave na minha vida quando eu descobri que ele me traía. E eu falei, como assim? Eu estou aqui me doando para essa pessoa, fazendo de tudo para ela e ele me traiu. Eu lembro que eu estava fazendo um pudim. Nesse dia eu estava fazendo um pudim. Inclusive, eu sou ótima cozinheira. Eu faço muitas quitandas, sei cozinhar de tudo. Eu estava fazendo um pudim. E a hora que chegaram me mostrando isso, eu falei, caraca, como assim? Eu falei, não, não tem cabimento. Eu lutando com o menino e tudo, e esse cara fez isso comigo. Eu fui atrás de um vereador, pedi para ele me auxiliar no caminhão. Eu liguei para minha mãe e falei para ela, estou indo embora agora. Se a senhora quiser me aceitar, bem. Se a senhora não quiser, deixe minhas coisas na rua. E ela falou, então vem, minha filha. Minha tia me ajudou, veio o caminhão, eu peguei um ônibus e vim embora. Cheguei em Araxá, meu padrasto nem da cama levantou. Os vizinhos me ajudaram, colocaram as coisas para dentro. E aí eu fui viver em Araxá. Trabalhei lá de faxineira, trabalhei lá de caixas de supermercado. Eu iniciei minha vida, comecei a trabalhar. Só que o Gustavo sempre ficava doente, era o terrível. Quem tem filho novo imagina. Mas eu nunca desisti. Araxá é uma cidade de prostituição. Tem muitas garotas de programa. Minha mãe morava numa rua que tinha várias pessoas. E a gente morando no interior de São Paulo, e a minha cidade era cidade de rio, né, de águas, chegava lá e eu de shortinho e tudo, e o pessoal olhava, a menina não era feia, né? E eu ficava assustada naquela cidade. Mas, graças a Deus, eu nunca nem passei pela minha cabeça de entrar para essa vida. Trabalhei dia e noite lá e conheci meu segundo marido. E quando eu conheci ele nunca tinha tido uma carteira de trabalho, ele sempre foi empresário, só que ele estava falido, ele tinha acabado de separar e não tinha nem nome para abrir uma loja novamente. Ele trabalhava no autopeças de um concorrente. E eu lembro que ele morava em Sacramento, ele me visitava de ônibus. E ficou nessa ponte durante um ano, a gente se visitando. E nesse intermédio a minha mãe separou do meu padrasto, porque não deu certo lá que eu cheguei e tudo. Ele deu uma casa para ela no bairro e aí a gente foi para lá. E eu falei pro meu esposo na época, eu falei para ele assim, Marcos, vem morar aqui, né? Eu arrumo um serviço para você. E aí eu arrumei um serviço para ele, eu fiz o currículo dele, tirei a carteira de trabalho dele. E na época eu trabalhava no supermercado. E consegui um serviço para ele na hora, ele veio e trabalhou com a gente, trabalhou lá em Araxá. E eu lembro que saiu um dinheiro para ele, uns 20 mil reais hoje. E ele já estava trabalhando lá e ele não podia nem pôr na conta dele. E aí colocou na minha conta. E eu falei para ele assim, poxa vida, você fica aí trabalhando, não está recebendo pouco, não está dando para ajudar em nada. Por que você não abre uma autopeça para você? Que é o que você gosta, que é o que você sabe fazer. Ele falou, mas como eu vou abrir? Eu não tenho nome. Eu falei assim, olha, nós somos pobres, mas a gente tem um nome limpinho. Eu posso abrir o nome meu e da minha mãe. E foi aí que nasceu a Roma Autopeças, que é amor ao contrário. Foi a primeira marca. E a gente começou com esse dinheiro dele, abrir a loja. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo Marcos, porque foi através dele que aflorou ainda mais esse lado empreendedor meu. Tem uma coisa que eu tenho na minha vida, é gratidão, que está escrito aqui, e fé, porque eu nunca perdi a fé no futuro melhor. E a gente começou
Com a loja, eu trabalhava no supermercado ainda, eu não saí, porque mulher é assim, né? Mulher é sempre segura. Enquanto a coisa não dá certo, ela não sai daquilo que está dando ganha-pão. Porque eu que sustentava a casa na alimentação, pagava a conta do meu filho, a minha mãe também trabalhava, e o dinheiro do Marcos não dava para fazer nada, porque ele tinha um carro preso, que ele tinha que pagar a prestação, então o dinheiro dele não dava para fazer nada, era eu e minha mãe cuidando da casa. E assim foi, nós sentamos, colocamos, compramos uma pecinha de cada, e até que deu certo. 3 meses que já estava a loja aberta, foi um sucesso, porque não tinha autopeças assim na cidade, só tinha uma, a gente chegou e deu muito certo, graças a Deus. Eu lembro que eu fui para alugar um pontinho, eu arrepiei, gente, quando eu olhei aquilo, eu falei, é aqui que vai abrir. E a gente abriu lá em 3 meses, a gente já alugou as outras 2 portas do lado. E eu consegui pedir para o pessoal que eu trabalhava no mercado fazer um acordo comigo. E uma coisa que eu prezo muito é por deixar as portas abertas aonde que eu for. Então, eles eram apaixonados comigo e fizeram acordo. E eu fui para a loja fazer a parte administrativa e tudo com ele. E com isso, em 4 meses de loja, a gente já tinha aberto as outras 2 portas do outro lado. E aí, depois disso, eu me separei. Depois de 5 anos, eu vou correr um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Depois de 5 anos, eu me separei. E a loja valia em torno de 5, 6 milhões. Eu só sei que eu fiquei nem com 600 mil. Ele não queria sociedade na loja. E eu já tinha pagado toda a dívida dele. E eu saí, deixei tudo, transferi a loja para ele. Peguei na época 190 mil e 4 lotes. E eu não sabia o que ia fazer da minha vida, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. E minha avó sempre dizia, filha, investe em terra, porque terra você não perde. E eu peguei esse dinheiro, fiz uma casinha, levei um prejuízo enorme de pedreiro. Depois eu vendi essa casa, fiz mais 2 germinadas, sem saber nada como que era a construção. Fiz mais 2 casas e realmente levei mais prejuízo de pedreiro. Eu falei, meu Deus, o que eu vou arrumar? Aí eu tinha 2 terrenos que Deus ele honra a gente. Que do nada esses terrenos, eles valiam 40 mil. A prefeitura decidiu reestruturar um ponto turístico da cidade, que era o Cristo. E na frente dos meus 2 lotes, eles viraram avenida. Avenida de um lado e avenida de outro. O que valia nem 50 mil, passou a valer mais de 200 cada um. E aquele prejuízo que eu tive lá atrás, Deus me reconstituiu. E eu peguei esse dinheiro dessas casas e coloquei tudo nesse galpão, porque na época as americanas queriam alugar para montar uma loja lá. E coloquei tudo lá com a esperança de 16 mil reais de aluguel. E coloquei ele lá, só que eu não consegui terminar. E num certo dia, eu dentro da academia, pedindo a Deus, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não consigo, eu não tenho trabalho, eu investi todo o meu dinheiro ali. E o professor, na aula de spin, ficava, gira, 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 gira. E aí, veio na minha mente, porque eu já tinha instalado o Instagram, e eu sempre fui uma pessoa que gostava de aparecer, eu tinha um CrossFox amarelo, e aí eu já estava com o Instagram, e aí eu falei assim, Flávia Roberta, gira, eu vou virar influenciadora, girar essa cidade inteira. A vida inteira eu sempre passei os pensamentos do dia. E foi assim que aconteceu. Meu Instagram era Flávia Roberta Fit. Eu cheguei em casa, falei pro meu esposo, com o meu terceiro esposo, que eu me separei e falei pro meu terceiro esposo, a partir de hoje, no Instagram é Flávia Roberta Gira. Você vai ver, eu vou girar a cidade inteira. Eu vou fazer parceria com todo mundo. E eu vou ficar muito famosa. E ele ficou assim, como assim? E foi aí que eu comecei a mandar solicitação para todo mundo, todo mundo, todo mundo. Eu recebi vários não, mas eu recebi vários sims também. E uma empresa famosa de marca fitness me chamou para o Franca Mais Moda, que é a Larup, Dona Berenice, que eu tenho total gratidão por ela, eu falo dela em todos os lugares.
Ela me levou para lá, a mulher do Gustavo Lima estava lá, e aí nesse dia em Franca eu passei a divulgar todo mundo, fiz várias parcerias, e fui chamada para fazer parceria com o pessoal do Rio de Janeiro, de moda fitness. E para eles vendiam moda fitness mais acessíveis. E eu peguei aquele gancho e comecei a divulgar. E meu cupom vendia até mais de 100 mil reais por mês. E eu via que eu vendia. Eu falei, já que eu vendo para os meus... para as pessoas que eu trabalhava, eu posso abrir uma loja para mim. Foi aí que nasceu a Girafit. Eu abri a Girafit, foi um sucesso. Gente, até hoje eu estou enfrentando um processo da Maria Geisha, porque eu nem sabia que não podia vender. Eu comecei a vender os conjuntinhos da Maria Geisha com o nome dela, meus vídeos viralizavam, dava quase 500 mil de pessoas. A Maria Geisha veio atrás de mim e eu nem sabia que não podia vender, que não era falso, que era falso, essas coisas, eu não imaginava. E fui crescendo. E graças a Deus, sabe aquele ponto de comércio que eu não consegui terminar, um pastor pegou, terminou ele, ficou lá durante 2 anos para pagar em aluguel. E quem imaginava que hoje o ponto está terminado e quem está lá sou eu, com a minha própria loja. As palavras têm muito poder na nossa vida. Então, hoje a gente estava com 2 lojas lá, né? Eu fechei uma porque eu vou trazer uma para cá, porque 2 numa cidade só não dá certo. Hoje a gente está com 2 lojas. Eu me formei para nutricionista. A doutora que a vovó tanto queria. Junto com a loja eu estudei, foram uns dias de luta, porque eu faço marketing, faço tudo na empresa, né? Sou influenciadora e não é fácil, eu tive que estudar. E diante de tudo isso, hoje eu tenho o projeto de lançar a minha linha de suplementação, um aplicativo na área de nutrição revolucionário. E todos os dias eu tenho ideias novas de marcas. E todos os dias Deus me honra. Meu filho falava para mim, mãe, eu vou estudar na Europa, eu não fico no Brasil. E eu não tinha nem o que comer direito. Eu falava, com certeza você vai. E quando ele terminou a escola aqui no Brasil, né, o ensino fundamental, Deus já tinha me capacitado e hoje ele está lá na Europa estudando. Ele vai ser um geneticista, ele vai ter o laboratório dele. E a importância que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que profetizar sempre o melhor para a nossa vida, que as palavras têm poder. Tudo que sai da nossa boca é muito importante. Então, que seja para o seu filho, que seja para a sua família, profetize sempre o melhor. E seja sempre uma esponja. Tudo de mal que você vê pela frente, você joga fora e absorve as coisas boas. Porque se eu estou aqui, onde eu estou hoje, porque eu tive o amor da minha família. E eu quero agradecer a vocês. Muito obrigada. Parabéns.